A última reunião foi muito importante e as conversas avançaram bastante. Vamos entender o modelo de negócio e como o John Textor vai fazer para recomprar o Botafogo. Valor que gira na casa de 100 milhões de euros, mas a gente vai explicar tudo para vocês aqui no vídeo. O Marinax, que é dono do Olympiacos, Rio Ave, o Nottingham Forest, chega com uma fortuna muito maior do que vocês imaginam. Além de muito sucesso em todas as gestões, chega aí com um investimento, uma grana que já é de família, um investimento acima de 20 bilhões de euros, que é a fortuna do grego. Vem com a gente entender toda essa negociação, rapaziada. Vem entender como o John Textor vai recomprar o Botafogo e como eles vão fazer para o Botafogo retomar esse posto de número 1 aí já na próxima temporada. Deixa aquele like para fortalecer, confere se está inscrito aqui no canal da TV Clubismo. A gente solta vídeo todo dia para você. Estou com meu parceiro Rodrigo e Fernando. E já quero saber do Fernandão o que ele acha dessa relação aí entre Textor e Marinax, mandando o jogador de lá para cá. Será que vai dar negócio? Os caras viraram parça, né, mano? E assim, no futebol isso acaba acontecendo, né? Até na venda do John lá pro Nottingham, o Textor foi perguntado e ele falou que é uma colaboração entre bons amigos, que eles são dois bons amigos, e que ele é um dos poucos donos europeus que tem olhos para o mercado brasileiro, né? Que é onde o Textor está mais ativo agora na frente do Botafogo, e que quanto mais eles se conhecem, mais eles fazem negócios. Então, assim, eu acho que vai sair esse negócio aí de comprar o clube. Começa comprando um jogador, depois outro jogador, daqui a pouco compra o clube, porque tu sabe que o cara tem muita grana, né? Com certeza, cara. É porque a gente acabou não vendo muita notícia, não teve muito estardalhaço nessa situação toda do John Textor com o Botafogo. Mas, de fato, os botafoguenses até cobravam ali algum pronunciamento, alguma satisfação. Mas, de fato, se eles estavam negociando e trocando ideia, conversando, trocando informação, não precisa sempre vir a público, né? Se está tudo sob controle, não precisa trazer mais informação ali para deixar o torcedor confuso. Mas a gente já percebia uma facilidade na negociação. O último movimento, na minha visão, foi esclarecedor, porque o Marinax ele compra um jogador, faz o pagamento do Cuiabano e reempresta para o Botafogo. O que isso significa? Pô, cara, eu tô precisando de dinheiro, eu até aceito te vender o jogador, só que, pô, vai fazer falta. Pô, então relaxa, cara. Vou comprar ele, vou te reemprestar. Você vai contar com o jogador até o final da temporada. Não vamos prejudicar o seu futebol e vamos movimentar essa situação financeira, porque de fato lá na frente a gente vai negociar. Temos também relato de que o John não estava muito afim de ir para o Nottingham Forest, queria escutar outras propostas. Acabou sendo convencido pelo próprio John Textor, ou seja, tem ali uma vontade maior de negociação entre os próprios clubes para se ajudar quem está precisando de jogador ou de dinheiro, porque de fato o Marinax ele não tá dando ponto sem nó, não está à toa fazendo isso. Ele tem um interesse maior ali e a gente vai até entender esse modelo de negócio. Sim, Botei a sim. fotinha aí pro pessoal ver com o que eles estão falando, hein, ó. Não, ô, Rodrigão, Aí, ó. inclusive o John Textor respondeu aos torcedores que estavam xingando ele, chamando ele de 7-1, e ele respondeu na maior tranquilidade. Tu acha que ele tá duro ou tu acha que ele já tem a grana para comprar o Botafogo? Grana ele não tem, rapaziada. Já deu vários vestígios aí de que ele realmente está com dificuldade. Mas a questão é o seguinte, cara. Eles têm que pagar 100 milhões de euros para Ares, que tem o controle do Lyon agora, se eles quiserem tirar o Botafogo. Para Igor. A Ares que controla a Eagle, que o Textor Isso, deve já não é mais divulgar, da Igor. entendeu? Sim. Quem tá cobrando essa grana é a Ares, porque o Textor entrou num débito enorme com eles e tá uma coisa misturada com a outra e eles não conseguem agora tirar. O Textor não consegue, cara, não tem dinheiro para pagar esses 100 milhões de euros. E tá mesmo tentando o Marinax há um tempo. No início parecia que era um rumor, meio que apagaram um pouco o fogo dessa situação e, inclusive, estavam dando já um plano B para o Textor, que se ele não conseguisse o Botafogo, ele ia perder mesmo e que ele compraria um time da segunda divisão da Inglaterra, que é o Sheffield United, e que ele já desistiria de Chefe Botafogo. Wesley, a Sheffield Corujinha. West, agora eu não sei. Wednesday. Mas, enfim, cara, o Marinax teve uma reunião, sim, com o Textor em Londres. Isso é informação do canal do Medeiros, que é periodista do Botafogo, e para mim está muito próximo agora. Tem algumas pessoas que não acreditam, acham que isso vai prejudicar esses negócios que ele tem feito, né? De vender jogador para lá, traz para cá. A FIFA está atrás de acabar com isso aí. Mas eu acredito que não tem outra saída, cara. Que o Textor vai ter que entrar
vai ter que colocar o Botafogo nesse grupo do Marinacks, onde já tem o Nottingham Forest, Olympiacos e Rio Ave, e ser o sócio minoritário ali, mas que ele vai seguir à frente do clube, com a gestão. Da mesma forma que no Crystal Palace ele era o acionista majoritário e quem administrava o Crystal Palace não era ele, era uma outra pessoa que tinha um valor minoritário da empresa. Com certeza. É um braço a mais que o próprio Marinacks vai ter. A gente sabe que se o John Textor realmente tivesse a grana, ele já tinha comprado o Botafogo de fato, no papel mesmo, tudo certinho. O próprio movimento do Cuiabano, que eu citei aqui, foi um fôlego financeiro para o Botafogo poder se estruturar ainda essa temporada. A gente trouxe em vídeos anteriores ali que rolavam notícias que o Botafogo tinha mais ou menos 3 meses só de garantia financeira, ou seja, depois de 3 meses poderia não saber como pagar o salário e tudo mais, tendo em vista que o Textor não estava mais aportando, né, investindo dinheiro ali no Botafogo, e ele vinha conversando com o Marinacks há muito tempo. Eu acho que o movimento do Marinacks, como o Rodrigão falou, fazer essa compra, por mais que a FIFA comece a dificultar certas negociações entre os próprios clubes, se ele tiver um clube no seu braço ali, com uma plena saúde financeira, funcionando bem e girando, vencendo títulos e indo longe, fortalece indiretamente a equipe dele que está na Europa. Por mais que ele não vá usar como radar, é um grupo inteiro que vai estar crescendo financeiramente, então ele vai poder aportar um pouco mais aqui, um pouco mais ali, porque atualmente a situação do Botafogo ela não é de muita escolha. Pode até ser meio polêmico falar isso, mas o Botafogo não está podendo escolher muito. Então, se o Textor está trazendo o Marinacks como parceiro aí, cara, é o melhor modelo de negócio, na minha opinião. Uma outra Sim. parada. Eu vou discordar dos amigos, cara, porque é o que acontece. No esquema de multiclube, a grana investida entre clubes da mesma organização não contam. Só nessa última janela foram 6 movimentos de jogadores do Botafogo para o Nottingham e do Nottingham para o Botafogo, né? A gente teve o Jair, o Igor Jesus, o Cuiabano que foi e voltou, o John e o Danilo. Então são 5 jogadores, 6 movimentos, porque o Cuiabano foi vendido e voltou. Eu acho que o Textor vai comprar o Botafogo através da empresa que ele construiu nas Ilhas Caimã. E aí a grana vai ser emprestada pelo Marinacks, que para ele é tranquilo. Por quê? Porque eles se aproximaram muito, eles se aproximaram mais do que 2 homens de negócio. E eu acho que para essa galera que tem muita grana, a palavra também vale muito. Então, na minha opinião, o Marinacks financia a compra do Botafogo, o Textor compra o Botafogo, e não duvido comprar o Sheffield Wednesday também, porque é um clube muito mais barato, que é um clube de Championship, e os dois fazem essa tabelinha. Ah, o cara foi mal no Nottingham, empresta para o Sheffield, ou vende para o Sheffield. O cara se destacou na Série B, vai para lá. O mercado brasileiro é um mercado muito atrativo. O Nottingham tem 7 jogadores oriundos do mercado brasileiro. Né? Esses do Botafogo que eu já citei. Tem também o Murilo Zagueiro, tem o Morato. Então, assim, eu acho que os 2 clubes fazerem parte da mesma organização não valeria a pena. Eu acho que rolaria um contrato de gaveta entre os 2 e o Marinacks teria essa grana aí, né? Emprestada para o Textor, e o Textor seria o majoritário, com o Botafogo sendo comprado pela empresa das Ilhas Caimã. Mas Só isso aí é opinião. Só tem uma pergunta em relação a isso, Fernandão. Por que o Marinacks faria isso? É a mesma coisa que tu pegar e, tipo assim, ó, eu te emprestei dinheiro e tu nunca me pagou. Aí chega o Nicolas e te empresta dinheiro depois. Falando assim, o Fernando não paga os outros. O Textor, com esse histórico de não pagar ninguém, de não ter liquidez financeira, de pegar, tá devendo esse dinheiro para Ares. Aí chega o Marinacks, ele é otário de pegar e falar, vou te prestar 100 milhões para tu pagar lá? Não, muito pelo contrário, ele vai comprar barato, cara. É um contrato, eles vão fazer um contrato. Acho que o Marinacks vai pegar o dinheiro e vai jogar para cima, vai falar, pega. O Marinacks está entrando na compra do Botafogo por apenas 100 milhões de euros, pô. Exato, pô, tá barato demais, cara. E aí ele vai receber essa grana de volta, nem que seja em jogador. O mercado brasileiro é um mercado importante, cara. Ele teve uma pequena confirmação quando o Textor, em 2, 3 anos, ele já fez o que fez com o Botafogo dentro de campo. E o próprio Marinacks se utilizando de jogadores que estão desempenhando no Botafogo no seu clube lá. Então, na cabeça do Marinacks, é uma coisa já consolidada. Então, o que ele pensa? Eu vou investir 100 milhões de euros para ser dono do Botafogo. De fato, ele vai ser dono do Botafogo. E aí ele vai ter um retorno muito maior do que se ele fosse comprar o clube no papel mesmo, que seria o quê? 1 bilhão. Entendeu? Exato, não. E te digo mais, cara. A questão da Ares é qual era a relação da Ares com o John Textor? Era contrato e só contrato. O John Textor e o Marinacks têm uma relação pessoal, é inegável. Tu vê que os caras vão lá, se encontram, fazem reunião. Não precisava ir para Londres para fazer reunião. Hoje a gente aqui se reencontra aqui no online. Então, assim, os caras têm uma relação de proximidade, cara.
Eu acho que é diferente. Uma coisa é, eu peguei um empréstimo com um banco lá da Ásia. Agora, eu peguei dinheiro com ele, com você. Meu irmão, é outra parada. A honra fala muito. E esses caras não ficaram ricos à toa. Claro que tem que ter a confiança. Não estou dizendo que é garantido, porque, como você falou, o Textor já ficou já com problema de liquidez uma vez. Mas se eles tiverem um contrato bem amarrado, o Marinex toma. Pronto. Igual a Ares tomou. Eu ia usar o que o Nicolas falou como argumento pró que o Marinex realmente, por cima dos panos, né, seja também o maior acionista do Botafogo, porque o Texas já conseguiu provar nesses últimos anos que o Botafogo é lucrativo, mané. É uma coisa Sim. muito difícil no futebol. E pode ser ainda mais, porque o Marinex tem muito, mas muito mais dinheiro que o Texas. Então o Botafogo pode se tornar realmente a maior potência do futebol brasileiro, a partir daí ser mais lucrativo. E outra coisa, essa questão de não poder ir de um clube para o outro, não sei o quê. Cara, não estamos vendo que o futebol brasileiro internacional tem várias coisas que parecem legais, só que eles sempre acham brechas para que, no fundo, é tudo legal. Isso aí vai Exato. continuar, eles nunca vão acabar com Por isso. isso que eu acho que vai ser por debaixo dos panos, mano. Vai ser por debaixo dos panos e outra. O que são 100 milhões de dinheiro pra mim, pra você, por mim? A gente até mata por isso. Mas 100 milhões de dinheiro pra um cara que tem 20 bi de euro. 20 bi de euro, o cara, 100 milhões, pega lá. Ele dá de caixinha pro porteiro do prédio dele, porra. Não tem nem comparação mesmo. É isso, rapaziada. É isso. Torcedor que chegou até aqui, deixa a sua opinião nos comentários. A gente acabou nem pedindo like, que a resenha ficou muito quente aqui. Então deixa a sua opinião, deixa aquele like para contribuir, rapaziada. E confere se está inscrito no canal da TV Clubismo. Tamo junto, Valeu. queremos ouvir o comentário de vocês, hein? Vambora.